Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Didaticativo.com. Meu nome é Eduardo Romão e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a evolução financeira do Grupo Ser Educacional, Grupo Ser Educacional de março de 2016 a março de 2018. Então, a Ser Educacional e suas controladas tem como atividades principais desenvolvimento e administração de atividades nas áreas de educação, de graduação, pós-graduação, educação profissional e outras áreas associadas à educação e participação. Vamos imaginar aqui as principais universidades do Grupo Ser Educacional, UNAMA, UNG, Univeritas, dentre outras. Então, começando aqui com a nossa análise, a gente começa pelo fluxo de caixa aqui separado entre atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento, só dando um destaque aqui para dezembro de 2017, onde as atividades de financiamento, 401 milhões, atividades de financiamento, corresponde a captações e pagamentos de dívida. No caso aqui, os 401 milhões, por estar positivo, significa captação de dívida. Ou captação de dívida junto a bancos, instituições financeiras, ou captação de capital através dos sócios. E 394,3 milhões atividades de investimento talvez vinculado ou a aplicações financeiras ou a aquisição de empresas e mesmo atividades relacionadas aí com aquisição de CAPEX ou imobilizado. Seguindo aqui, a gente começa agora a falar da evolução do resultado, começando pela evolução da receita operacional líquida, mostrou um avanço de 8,3% no primeiro período, que é de março de 2016, versus março de 2017, e no segundo período, uma evolução um pouco menor, de 2,7%, de 308 milhões para 317. No acumulado dos dois períodos, 11,3% foi a evolução. Já quando a gente fala de custos com produção ou custos de serviços vendidos, 6,8% foi a evolução do primeiro período, 12,1% foi a evolução do segundo período, no acumulado dos 2 anos, 19,7%, quase 20% aí de variação. Então vocês percebam que a evolução dos custos foi maior do que a evolução da receita operacional líquida, o que fez com que a evolução do lucro bruto tivesse um crescimento de 9,3% no primeiro período, uma queda no segundo período de 3,5% e no acumulado dos dois períodos 5,5%, ou em outras linhas e de outra forma 2,7% crescimento médio ponderado aí nos dois períodos. Indo agora para o EBITDA, a gente vê uma pequena evolução de 0,2% no primeiro período e uma queda bem acentuada de 31,6% no segundo período, o que fez aqui com que a evolução dos dois períodos fosse negativa em 31,5%. Então aqui os gastos administrativos com vendas e quaisquer outras despesas que não vinculadas lá à operação principal tiveram um aumento significativo, o que explica essa queda acentuada do EBITDA nesses dois períodos. Indo para o resultado financeiro apresentou uma melhora de 11 milhões negativos em março de 2016, chegou a 0,7 milhões em março de 2018. Com tudo isso, a gente vê que o lucro líquido manteve aí essa evolução, essa montanha-russa, partindo de 85 milhões em março de 2016, chegando em 80 milhões em março de 2017 e voltando aqui, caindo bastante ao longo dos trimestres, voltando a se recuperar para 58,22 milhões, quando em dezembro de 2017 caiu para 4 milhões. Vocês percebem que existe aqui uma certa consistência, o lucro parece que ele é maior em março e ele vai caindo nos trimestres seguintes e vai se recuperando novamente. Essa que é a ideia de mostrar a evolução de vários trimestres. Dá para se perceber aonde que é o pico e aonde que é aonde que é o teto e aonde que é o piso aqui das evoluções ao longo dos trimestres. Agora falando de margem, começando por margem bruta de 59,3% em março de 2016, caiu para 56,2% em março de 2018, uma queda de 3 pontos percentuais, que é piorada pela evolução da margem operacional de 34,7% para 19%, ou seja, uma queda de 15 pontos percentuais. É algo extremamente relevante e, de certa forma, até preocupante. Do EBITDA agora, margem EBITDA, 39,8% em março de 2016, nova queda de 14 pontos percentuais para 24,5%.
ou seja, a margem EBITDA, que representa aqui a margem da operação, excluindo aí os efeitos de depreciação, também apresentou uma queda bem considerável, que se reflete também na margem líquida, ou seja, no lucro líquido em relação à receita líquida, de 30% em março de 2016 para 18%, ou seja, uma queda de pouco menos de 12%. Ou seja, tem muita coisa aqui para se fazer do ponto de vista de gestão de despesas. Passando rapidamente pelos indicadores de liquidez, começando pela liquidez imediata, passando pela liquidez corrente, liquidez seca e, por último, a liquidez geral. O giro dos ativos também tem se mantido numa certa constância, numa certa estabilidade. E agora a gente fala de endividamento. Então, começando pelo endividamento, a dívida bruta está nesse azulzinho um pouco mais forte, 379 milhões em março de 2016, contra 320 milhões em março de 2018. Já a dívida líquida, que é o caixa menos a dívida bruta, de 154 milhões em março de 2016, foi para menos 537 milhões em março de 2018. Ou seja, o Grupo Ser Educacional tem um bom espaço aí para se endividar em vistas de possíveis aquisições futuras. Seguindo aqui, reforçando o conceito de estrutura de capital, falando novamente de dívida, agora dívida em relação ao patrimônio líquido de 31% em março de 2016 para 17% em março de 2018, ou seja, continua bem, com um baixo endividamento, aí está preparada para possíveis aquisições, caso seja necessário, tem espaço aí para se endividar. Por último, agora, os retornos, falando de rentabilidade, retorno sobre o ativo total, o ROA, de 18,19% em março de 2016 para 9,27% em março de 2018, ou seja, todos os indicadores relacionados à rentabilidade e à lucratividade têm caído bastante aí quando a gente compara os dois períodos, março de 2016 versus março de 2017, março de 2017 versus março de 2018. O ROI, retorno sobre patrimônio líquido, de 40,7% em março de 2016 para pouco mais de 15% em março de 2018, novamente mostrando uma queda na operação, na rentabilidade do grupo. E por último, o ROIC, de 34,99%, 35% praticamente, caiu para 33,3% em março de 2017 e voltou a cair novamente para 19% em março de 2018. E aí a gente vê o capital investido de 1 bilhão 105 em março de 2016 para 1 bilhão 236 em março de 2018. Ou seja, de uma forma bem resumida, a operação do Grupo Ser Educacional precisa dar uma certa melhorada para que os indicadores aí operacionais, EBITDA, lucro bruto, lucro líquido e as próprias margens também se recuperem ao longo dos trimestres. É isso, pessoal. Espero que tenha sido claro, espero que tenha sido objetivo. Aqui, por último, um quadro resumo com todos os indicadores que a gente viu anteriormente. Espero que tenha sido claro. Se você gostou, assina o nosso canal, curta os nossos vídeos, que tem muito mais por aí. Um abraço.